Queridos, eu quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do verso 4 ao 10. Eu estou feliz porque eu vejo que a igreja está com um número considerável. Nesses dias, depois que eu recebi esse convite, a minha oração tem sido: Senhor, que o Senhor leve naquele dia aquelas pessoas com quem o Senhor deseja falar. Então, meu amado, tenha convicção que o Senhor tem algo para falar no seu coração nessa noite. Amém? Palavra do Senhor, lá no verso 4 em diante, diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Feche os seus olhos aí aonde você está, e eu gostaria que você colocasse uma das suas mãos no seu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós continuamos, ó Deus, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, Senhor. Pai, eu nesse momento, Senhor, me escondo debaixo da Tua misericórdia, Pai. Senhor, porque Tu sabes que é somente pela Tua graça, Deus, que eu estou aqui, Senhor. Tu sabes da minha convicção, da minha dependência do Senhor, Pai. Ó Deus, e se Tu tens ouvido as minhas orações, Senhor, por esta igreja, Senhor, por este povo, ó Pai, eu quero clamar agora, Senhor, ao Teu Espírito Santo, que comece a passar sobre a Tua igreja, e comece, Senhor, a liberar esses corações, Senhor. Pai, começa a preparar o coração da Tua igreja, Senhor, para receber a Tua palavra. Senhor, começa a esquentar agora esses corações, Senhor. Começa a derramar do Teu azeite precioso, Pai. Ó Deus, retira dos ouvidos tudo aquilo que impede, Senhor, do Teu povo de Te ouvir, Espírito Santo. Em o nome de Jesus, tira agora toda angústia, toda preocupação, Senhor, toda distração, Espírito Santo de Deus. Porque, Pai, tanto eu quanto a Tua igreja, Senhor, estamos entregues agora no Teu altar, Pai, ao domínio e à dispensação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Amém? A palavra do Senhor nos ensina que quando Deus ia falar com Moisés, a nuvem dele descia sobre o monte, né? E todas as pessoas que estavam ali
podiam ver a presença do Senhor, podiam perceber a presença do Senhor. E talvez você não esteja vendo, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui. A presença dEle está enchendo esta casa, a presença dEle está enchendo o teu coração, porque Ele escolheu essa noite para falar comigo e para falar com você. Amém? E o título da nossa mensagem é Dirigidos pelo Espírito Santo. Será que tem alguém aqui que tem o desejo de ser dirigido pelo Espírito Santo? Amém? Eu também, queridos, eu tenho buscado isso. Eu tenho almejado isso de todo o meu coração. Porque um homem, uma mulher, qualquer um que for dirigido pelo Espírito Santo, essa pessoa cumprirá a vontade do Senhor. Amados, antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês, porque nós precisamos entender o momento do chamamento do profeta Jeremias. E era um momento, amados, de disputa. Disputa por um território chamado Crescente Fértil. E esse território, ele compreendia ali do Egito à Mesopotâmia. E o nome Crescente Fértil era justamente porque era um território muito fértil, né? E até hoje é. E esse território, ele é fértil justamente porque é banhado por grandes rios, né? Por um dos rios, o Rio Nilo, que eu acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar, até mesmo na escola, porque se trata de geografia. Então, queridos, havia então um conflito ali naquele local, que cobria toda aquela região entre as 3 potências mundiais daquele período. E essas 3 potências eram o Egito, a Assíria e a Babilônia. Então havia todo um contexto, né, de guerras, e não era só grandes guerras, mas eram também guerras pequenas, territoriais. Judá, que era, né, a tribo que Jeremias pertencia, estava situada ali no meio desse território, e eles deveriam optar por se aliar a uma dessas potências. Claro que os seus reis, né, os seus líderes, cada um tinha a sua opção, cada um tinha uma escolha. Porém, o profeta Jeremias, ele declarou que Judá deveria se entregar à Babilônia. E, amados, e é exatamente no meio desse conflito que Deus resolve chamar esse homem. Por quê? Quem era Jeremias? Jeremias era um levita, ele pertencia à família dos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas era uma família que foi separada por Deus desde o nascimento, e os levitas eles tinham a função, o papel de cuidar do templo do Senhor. Eles não faziam outra coisa a não ser fazer o sacrifício, cuidar da limpeza, cuidar das ofertas, cuidava de tudo ali dentro do templo. E então esse ministério, ele era passado de pai para filho. E Jeremias, ele fazia parte desse ministério levítico. Só que esse período, amados, de desordem, de conflitos, ocasionou que a religião, ela também estava em desordem. E Israel, mais uma vez, se encontrava, né, em desobediência ao Senhor. E o que é engraçado, que eles não pararam, né, de fazer as suas ofertas. Porém, eles não estavam fazendo, os levitas, eles não estavam fazendo, né, esses cultos, essas adorações, conforme agradava o Senhor.
Mas nesse momento então de conflito, né, de desordem, eles faziam os sacrifícios sim, mas era para agradar o seu governante daquela época, daquele momento, o seu rei que estava ali no comando. E qual que era então a grande questão do chamamento de Jeremias? A grande questão era que o Senhor tinha chamado Jeremias para levar uma mensagem que ia contra aquilo que a sua própria família estava fazendo, porque a sua família não estava mais obedecendo o Senhor e agradando o Senhor como deveria ser. E todo o povo, toda a nação de Israel, aquele povo que era escolhido, que era querido do Senhor, que era amado, né, que foi arrancado do Egito com tanto amor, com tanto cuidado, com tantas provisões de Deus, aquele povo então estava totalmente obstinado, totalmente contrário à vontade de Deus. Então Jeremias, ele foi chamado exatamente nesse momento. Queridos, e agora fazendo uma relação com os nossos dias, quando nós olhamos para o momento em que nós estamos vivendo, em todas as hierarquias da sociedade, em todos os setores, será que nós não estamos vivendo em um momento parecido? Porque, infelizmente, eu não estou dizendo da vida fora da igreja, mas eu estou dizendo da igreja de Deus. Quando nós olhamos para os próprios irmãos, para a própria igreja do Senhor, porque Israel era o povo de Deus, e a igreja hoje é o povo de Deus. E será que quando nós não olhamos para nós mesmos, nós não nos encontramos, né, meio que contrários ao que o Senhor deseja para as nossas vidas? Mas da mesma forma, queridos, que Deus havia, né, tentado tantas coisas para atrair o povo novamente para si, e Ele então chamou aquele profeta chamado Jeremias, Ele escolheu aquele homem, Ele separou aquele homem, mesmo naquele período de conflito, naquele período em desordem. Porque Jeremias, amados, era a resposta de Deus para o povo. Era a última alternativa, porque o povo estava a ponto de ir para o cativeiro babilônico. E eles poderiam ser mortos lá, todos. Justamente por conta da desobediência em que se encontravam, da rebeldia, do abandono do sagrado, do abandono às leis de Deus, do abandono da vontade de Deus. Então, amados, Deus chamou Jeremias como a última estratégia para restaurar a lei dele no coração daquele povo. E aí, queridos, eu quero te dizer, hoje, se você está aqui ouvindo esta palavra, é porque o Senhor também está te chamando e Ele vai te capacitar para que você seja o Jeremias desse tempo. Porque Jeremias foi levantado naquele tempo para ele mudar a história de Israel, para ele marcar aquele povo, aquele tempo. E talvez quando nós olhamos para as nossas famílias, para a nossa cidade, para a nossa sociedade, nós vemos tantas desobediências, tantas iniquidades, tantas coisas terríveis acontecendo. E não é momento de colocar a mão na cabeça, de desesperar, não. É momento de olharmos para Deus, de ouvirmos a voz de Deus, porque Deus está falando conosco e Ele está falando conosco nessa noite. Aleluias. Então, o Senhor, Ele chamou aquele homem. E nós vamos entrar no texto agorinha e nós vamos entender por que Jeremias teve medo. Ele teve medo, amados, justamente porque ele teria que se levantar contra a sua própria família em nome do Senhor. Porque aquele sacerdócio estava totalmente contrário à vontade de Deus. Então ele teria que levar uma mensagem de exortação à sua própria família, levar uma mensagem de exortação aos reis, aos homens de poder daquela cidade. E como seria isso? Jeremias então teve medo, como eu e você também temos medo. Mas eu quero te dizer, amado, assim como eu disse na minha primeira fala aqui nessa noite, o mesmo Deus que chama
é o Deus que tem poder para capacitar. E nós, amados, vamos entender que Jeremias é a prova do amor de Deus para aquele povo naquele tempo. E o que é mais confortante para nós nessa noite, eu e você, somos a resposta para essa geração. Eu e você estamos sendo comissionados nessa noite para ser uma voz profética dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, para mudar a história do nosso povo. Amém. E entrando no texto, amados, lá no versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E aqui nós temos o primeiro ponto da nossa mensagem. Jeremias conheceu a palavra de Deus. Amados, para quem deseja ser dirigido pelo Espírito Santo, o primeiro passo é conhecer a palavra de Deus. Porque o conhecimento da palavra é o início de tudo. Não tem como nós falarmos com Deus, conhecermos a Deus, se nós não conhecermos a palavra de Deus. Então, olha só que coisa, né? Um homem que nasceu dentro do sacerdócio levítico, ele conhecia a palavra. Só que ele não conhecia a palavra com os olhos de Deus. Como nós aqui nessa noite temos um certo conhecimento da palavra. Só que Deus estava querendo devolver para aquele homem a autoridade. Porque o diabo, devido à desobediência, devido à distância que aquele povo estava de Deus, o inimigo roubou a autoridade espiritual. Roubou a autoridade na palavra. E com que autoridade Jeremias ia se levantar contra a sua família, contra os reis e falar? Queridos, mas pelo conhecimento da palavra, pela busca da palavra. Então essa palavra ela começa a ser introjetada em nós. E ela começa a nos lavar. E ela começa a nos moldar, até que sejamos transformados à estatura do varão perfeito. Então nós temos autoridade novamente. E a nossa vida então passa a ser uma carta viva de Cristo, uma carta viva de Deus. E aonde nós passarmos, amados, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, o poder de Deus está conosco, o poder de Deus está dentro de nós, o poder de Deus está sobre nós. Mas é necessário, queridos, haver esse contato com a palavra de Deus. E eu estava observando que teve outros profetas também que foram chamados por Deus, como Isaías, Ezequiel, e eles tiveram também, da mesma forma que Deus tratou com um, ele tratou com outro. Em Ezequiel capítulo 3, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Aleluias. Amados, a grandeza desse texto. O Senhor está falando, seja cheio da minha palavra. Você quer impactar, você quer causar impacto. Viva a minha palavra, coma da minha palavra. Porque, amados, a quem nós vamos impactar, se nós não formos cheios da presença de Deus? Quem somos nós sem conhecer o Senhor? E é através do conhecimento da palavra que nos vem a direção de Deus, que nos vem as mensagens, que nos vem o conhecimento da vontade de Deus. Como que nós vamos querer fazer a vontade de Deus se nós não conhecemos a vontade de Deus?
Queridos, e Deus arruma tantos mecanismos para nos ensinar a sua palavra. Perfil da fé. Alguém aqui já ouviu falar? Perfil da fé? Esse é um mecanismo de Deus, que Deus um dia colocou no coração do nosso líder. E ele disse: o meu povo, meu filho, precisa estudar a minha palavra. Porque o inimigo, ele conhece a palavra. Enquanto que os meus filhos não estão conhecendo o suficiente. Então ele colocou esse projeto chamado Perfil da Fé no coração do pastor Antônio. Querido, você já imaginou quantas lágrimas do nosso pastor já foi derramado por esse projeto? Sabe por quê, amados? Porque Deus, Ele transfere aquilo que está no coração dele para o profeta, para o líder. E o desejo que o pastor Antônio tem é que nós tenhamos uma vida devocional, que nós possamos desenvolver um amor por essa palavra. Olha só o que falou aqui no texto de Ezequiel: e a sua palavra era na minha boca como mel. Nós temos que ter prazer, nós temos que nos deliciar em ler a palavra de Deus. Sabe, não é abrir essa palavra simplesmente por abrir, não. É abrir essa palavra com temor. Deus, eu quero te conhecer, Senhor. Pai, eu quero abrir a tua palavra, mas eu não quero sair desse estudo diferente. Eu quero sair daqui cheio, Senhor. Eu quero, Pai, ter convicção plena da vontade do Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Me ensina, me leva ao entendimento daquilo que realmente o Senhor quis dizer. É assim, queridos, ter prazer em ler a palavra de Deus. E aí, amados, nós seremos sim dirigidos pelo Espírito Santo. E aí vocês vão ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que é dirigido pelo Espírito Santo. Olha só para os apóstolos, olha para os discípulos, olha para aqueles homens que morreram pela palavra de Deus. Quantas coisas grandiosas Deus fez através desses homens. Paulo, Pedro, quantos homens, sabe, alcançaram coisas grandiosas pelo conhecimento da palavra. Aleluias. Se você quer ser cheio de Deus, coma este livro, beba deste livro, almoce com esse livro, jante com esse livro. E quer saber mais? Perca um pouquinho do seu tempo sentando com os seus filhos e dando também para eles de comer aquilo que pode mantê-los de pé. Então, você estará contribuindo para os novos profetas. Amém? Aleluias. Segundo ponto, Jeremias tinha vida no altar por suas privações. Lá no capítulo 15, verso 17 de Jeremias, a palavra do Senhor diz assim: nunca me assentei, isso aqui, gente, é o profeta falando com Deus. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Isso aqui, queridos, é para nós entendermos que as pessoas que são usadas por Deus passam por privações também. Passam por desertos também. Só que o que é interessante é que muitas pessoas têm medo de fazer a vontade de Deus por conta das privações que poderão vir. Só que olha que engraçado, mesmo aquele que não está fazendo a vontade do Senhor também passa por privações. E o que é pior, sem Deus. Sem Deus. Amados, e o que é passar por privações? É ser conduzido por Deus, é ser chamado
é ser chamado por Deus, sabe, para uma intimidade. Talvez você esteja passando por algum momento de deserto na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de solidão, por um momento de abandono, talvez. Porque Jeremias, ele foi abandonado pela sua família, porque ele começou a exortar a sua própria família. E a palavra do Senhor fala que ele era um homem que não tinha muitos amigos. E eu acredito que muitos aqui já perderam alguns amigos por conta de falar que agora é um cristão, agora é um servo de Deus. Mas esse momento de solidão, amados, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus não está com você. Porque o Espírito Santo também, ele nos conduz a momentos de privações. Porque são nesses momentos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Porque são nesses momentos que o Senhor consegue a nossa atenção. São nesses momentos, queridos, que nós estamos fragilizados. São nesses momentos que nós desarmamos o nosso coração. Então o Senhor tem a liberdade para chegar a nós. Mas eu quero te dizer, não pense que você passe por um momento desse sozinho. Não. Olha para aqueles homens que passaram por situações assim no passado. Olha Daniel na cova dos leões. O próprio Deus estava com ele ali. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. O quarto homem estava lá. Querido, não se assuste. Não pense que no dia que você está mais sentindo solidão, você está só. Não. O Senhor está contigo. O Senhor está do seu lado. E muitas vezes Ele não está do seu lado, mas Ele está te carregando. Porque no momento que nós pensamos e que nós declaramos que não temos mais força, é exatamente nesse momento que o Senhor se faz perceber. E que então nós podemos contemplar a grandeza de Deus, nos conduzindo pelo deserto, nos alimentando, nos sustentando, como Deus fez com o seu povo por 40 anos, ainda que aquele povo murmurava e reclamava. Mas Deus é um Deus amoroso, queridos. E ainda que o pai tenha um filho rebelde, esse pai, ele não vai abandonar o seu filho, mas ele vai arrumar maneiras de disciplinar o seu filho. Mas ele não vai deixar de amar em momento algum. E ainda mais Deus, jamais, amados. Como aquele que entregou o seu próprio filho de amor por nós. Ele jamais vai deixar de nos amar. E em todo tempo, o que Deus quer é chamar a nossa atenção, é nos encher, é que nós sejamos cheios, que nós sejamos conduzidos por Ele, e todo mundo veja a glória de Deus refletida em nossas vidas, em nossas atitudes. Aleluias. E Jeremias era um homem jovem, e uma das privações que ele passou, depois, se você quiser olhar, lá no capítulo 16, verso 1 a 2, o Senhor disse para ele que ele não podia se casar. Mas talvez você pense, que maldade. Não é maldade não, irmãos. Porque aquilo de que Deus privar você, Ele vai te encher, Ele vai te consolar, Ele vai se plenificar na sua vida. Porque a graça de Deus é superior a tudo aquilo que nós achamos que nós precisamos. Aleluias. Deus nem sempre vai responder às nossas orações da forma que nós achamos que Ele vai responder. Mas Ele vai nos responder com aquilo que é necessário para as nossas vidas. Aleluias. E o terceiro ponto, amados, da nossa mensagem, está lá no capítulo 18, verso de 2 a 3. E diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras.
desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Amados, um homem que deseja, uma mulher, alguém que deseja ser dirigido pelo Espírito Santo, precisa obedecer à voz de Deus. E descer à casa do oleiro significa despir do que nós somos, abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, para ter um momento ali com Deus. Descer à casa do oleiro é se colocar na condição de ouvir, de aprender, de servo. Sabe, é se colocar na condição de aprendiz. É abrir o coração, é se despir do nosso orgulho, da nossa soberba. É abrir mão, queridos, de nós mesmos, de quem nós somos, para ouvir o Senhor. E se dispor. Olha só o que o texto disse: dispõe-te. Amados, disposição. Sabe, quando alguém fala assim, olha, eu quero que você ocupe, está precisando de gente lá no Ministério Infantil. Será que por um período você não poderia? Disposição para servir. Ou está precisando de alguém para atender na porta. Está precisando de alguém para lavar o banheiro, para ajeitar as cadeiras. Disposição, desejo de falar, não, é meu Pai, é meu Deus, é meu Mestre. Fala, Senhor, que o meu coração está ardendo para te ouvir. E eu quero colocar toda a força do meu corpo disponível para ti. E então, é nós termos esse desejo, sabe, de obedecer. Disposição para obedecer. Queridos, até porque a bênção de Deus, as promessas de Deus, elas estão condicionadas à obediência. A palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, fala a respeito das bênçãos em decorrência da obediência. Queridos, aquele que está em desobediência, ele não pode ser alcançado pela promessa de Deus. Ele não pode ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. Porque a palavra de Deus não nos ensina que devemos correr atrás da bênção. Não. A palavra de Deus diz, obedeça-me, e as minhas bênçãos te alcançarão. Olha o tanto que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, queridos. Então, Jeremias, mesmo estando com medo, e mesmo sofrendo, amados, porque esse homem sofreu muitas privações, esse homem passou por coisas terríveis, ele foi colocado em cisterna, ele foi, sabe, ferido, ele sofreu muitas coisas. E talvez, queridos, nós sofremos coisas assim tão leves em relação ao que Jeremias sofreu. E por tão pouco negamos em obedecer o Senhor, amados. Olha só quantas promessas o Senhor colocou na sua palavra, em decorrência da obediência. Ali, no livro de Josué, logo no capítulo 1, o Senhor diz que aquele que ler a tua palavra, que meditar na tua palavra, será bem-sucedido nos seus projetos, nos seus objetivos. Amados, olha a nossa responsabilidade. Olha, uma vez uma pessoa, há muito tempo atrás, reclamou para mim que os seus filhos
não queria saber de ler a Bíblia, não queria saber de orar. E essa pessoa estava muito triste por esse fato. E então eu perguntei para essa pessoa: mas os seus filhos já surpreenderam você lendo a Bíblia, orando? Então, essa pessoa me respondeu com silêncio. Queridos, ainda mais criança. Criança, ela aprende muito mais o que ela vê do que o que ela ouve. Não tente enganar uma criança, queridos. Porque eles são inteligentes. Eles captam a mensagem muito rápido. Se nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo, se nós queremos ser alcançados pelas bênçãos de Deus, se nós queremos a proteção de Deus, porque há uma proteção para aquele que está debaixo da obediência. Há uma proteção de Deus. E sabe o que recebe aqueles que obedecem? Lá no capítulo 39 de Jeremias, do verso 11 a 12, a palavra do Senhor diz assim: mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias e Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Aleluias.